Gilmar Mendes afirma que todos os ministros do STF são admiradores do regime comunista chinês. Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês, né? Do Xi Jinping, né? Que diz assim, o importante é que a cor do gato não importa, o importante é que ele caça o rato, né? Jorge Serrão, é inacreditável, né? Tá aí Gilmar Mendes, o decano, né, da nossa Suprema Corte, falando a respeito de uma ditadura. E é importante a gente lembrar que o Barroso viaja bastante para a China, o Lula estava lá recentemente, a gente sabe que tem uma parceria ali, né, PT e STF. Tá aí então a fala e ele ainda complementa, hein? A cor do gato não importa, mas que ele casse o rato. Pois é. Será que ele vai dizer depois que ele fez apenas uma brincadeira? Porque quem fala isso, ele falando isso, ele está colocando Xi Jinping hoje como presidente do Brasil e não o Xi Jinpinga. Então nós temos um problema muito sério. E um outro ponto que o ministro Gilmar Mendes acabou nessa declaração explicitando é um equívoco histórico, porque essa frase sobre o gato e o rato não é uma frase original de Xi Jinping, mas sim de um outro chinês, o Deng Xiaoping, que fez reformas econômicas na China e até colocou no caminho do capitalismo de Estado mais arrojado, que foi o caminho que a China está trilhando até hoje na gestão, sim, do Xi Jinping. Então, esse negócio de gato e de rato, é bom a gente saber direito como cada um vai ser caçado. No Brasil, tá claro, nem o rato é caçado se o rato estiver praticando corrupção. Esse é o ponto grave do Brasil de hoje. É interessante, Marina, porque esse ponto da corrupção tem a CBF, né, com aquele envolvimento ali no mínimo nebuloso, digamos assim, com o Gilmar Mendes, e a gente ainda precisa lembrar que o Lula falou que um representante da China virá até aqui para ajudar a censurar. As redes sociais já têm a sua própria censura ali, porque a gente sabe que geralmente essas redes sociais, com exceção do X, mas geralmente elas já são dominadas pelos progressistas nos cargos de diretoria, enfim, donos, então elas já têm ali aquela própria censura e eles ainda estão achando pouco, querem consultar a China, né, um integrante do governo chinês, para ajudar a censurar aqui no nosso país. Pois é, o que é mais grave nessa história toda é que, nesse momento, o STF está julgando a questão da regulação das mídias. Eles querem derrubar o artigo 19 do Código Civil, do Marco Civil da Internet. Ou seja, a partir daí eles querem que as redes pratiquem a autocensura, porque elas podem receber multa se tiver qualquer conteúdo ali nas redes que talvez os ministros achem que é indivíduo, discurso de ódio, seja lá o que for. Lembrando que toda essa caça que a gente está vendo às redes sociais, à liberdade de expressão no Brasil, começou exatamente com a capa denunciando o ministro da Cruzoé, né? Que era o ministro Toffoli. Então, ali que começou o inquérito do fim do mundo. E a gente está vendo onde é que isso está levando. Então, o Gilmar Mendes dizer isso, que admira o regime chinês nesse momento de regulamentação, o que ele está dizendo com isso? A mesma coisa que a Janja. Olha, lá é bom. Lá, se a gente não gosta, a gente manda tirar do ar, se não tira, é preso, né? Basicamente isso que foi dito. Então, assim, é um verdadeiro absurdo. Lula dizendo que vai mandar um representante aqui, o STF julgando uma coisa tão importante como a nossa liberdade de expressão e falando isso. O próprio Gilmar, vamos lembrar bem, que censura, sim, acabou de ganhar, né, no STJ aí um caso para punir jornalistas que divulgaram simplesmente uma matéria questionando a compra que houve lá no Mato Grosso de uma faculdade da família dele, que era dele, passou para a irmã. Então, que o governo comprou a única faculdade, aliás, comprada, a única faculdade privada que foi comprada foi exatamente essa. Então, houve uma matéria sobre isso e ele simplesmente levou esse caso para a justiça, colocando uma multa altíssima para os jornalistas. Então, eles gostam da censura. Esse é o ponto. O nosso STF, ele adora a censura. Esse consórcio STF mais o que a gente está vendo do nosso executivo, né, Lula STF, só se sustenta com base na censura. Essa que é a realidade.